Imagine que toda a Bíblia, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, não seja uma coleção aleatória de histórias antigas, mas um único plano mestre, perfeito, implacável e amoroso de Deus para te resgatar do caos que começou no Éden e ainda influencia diretamente sua vida hoje. Antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto, conforme Apocalipse 13:8. E logo após a primeira desobediência do homem, em Gênesis 3:15, Deus declara guerra aberta ao inimigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia do Evangelho, o proto-evangelho e o ponto de partida de todo o plano de salvação. O plano já estava em movimento, mesmo diante da rebelião dos anjos Watchers, da corrupção genética dos nefilins descrita no livro de Enoque e da violência que quase destruiu a terra. Essa não é religião de superfície. É a verdade não contada, consciência espiritual, escolhas que abrem portas e consequências eternas que afetam você agora. Bem-vindo ao Verdade Não Contada Oficial. Aqui não contamos a versão infantil das igrejas. Aqui não repetimos o que todo mundo já sabe. Nós mergulhamos nos textos antigos, nos pergaminhos proibidos, no livro de Enoque, Jubileus, Apocalipse de Abraão e em todos os documentos que a tradição tentou esconder. Aqui revelamos a verdade crua, a verdade sombria, a verdade que poucos têm coragem de contar. Se você busca respostas reais sobre o mal, os anjos caídos, os gigantes, o dilúvio e os mistérios que ainda afetam nosso mundo nos tempos atuais, você está no lugar certo. Ative o sininho e venha comigo, porque a verdade não pode mais ser contada pela metade. Em Gênesis 1:26 até 28 lemos: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Deus não criou robôs, escravos ou seres sem livre arbítrio. Ele criou seres para uma comunhão eterna, íntima, face a face com ele, um relacionamento de amor real. Mas o inimigo já observava desde o início. Textos antigos, como o livro de Jubileus 4:15, revelam que anjos chamados Watchers foram enviados para ensinar justiça e retidão aos homens. No entanto, segundo Enoque capítulo 6-8, 200 desses anjos, liderados por Senjasa e Azazel, desceram ao Monte Hermon, juraram rebelião e se uniram às filhas dos homens. Eles geraram os nefilins gigantes de violência extrema e ensinaram conhecimentos proibidos, fabricação de armas, feitiçaria, astrologia, cosméticos e encantamentos. O plano do inimigo era corromper o DNA humano para impedir a vinda da semente da mulher prometida em Gênesis 3:15. Fragmentos desses mesmos textos foram encontrados nos pergaminhos do Mar Morto em Qumran, provando que essa era uma tradição antiga e conhecida. Gênesis 3 registra a escolha trágica. Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente vence a primeira batalha. O pecado entra no mundo trazendo morte espiritual, separação de Deus, maldição sobre a criação e dor para toda a humanidade. Mas Deus não abandona. No meio do julgamento, ele pronuncia Gênesis 3:15, o proto-evangelho, a primeira profecia messiânica da história. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, mesmo sendo ferida no calcanhar. Essa ferida aponta diretamente para a cruz. Como explica João 3:8, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O plano de salvação já estava ativo desde o Éden, e os pergaminhos do Mar Morto mostram que os judeus antigos entendiam essa promessa como central. Gênesis capítulo 6, versículo 5, declara que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. O livro de Enoque, capítulo 6-16, detalha: os Watchers ensinaram segredos que geraram violência extrema. Os nefilins, gigantes de até 5 metros em algumas traduções antigas, devoravam tudo, inclusive uns aos outros. Deus envia o dilúvio como juízo, mas preserva Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6:8. O livro de Jubileus, capítulo 5, versículo 1-11, confirma que os anjos foram presos em cadeias de trevas, ecoado em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6, enquanto os espíritos desencarnados dos nefilins tornaram-se os espíritos imundos que vemos no Novo Testamento. O dilúvio não foi só destruição, foi proteção do plano de salvação, preservando a linhagem pura que levaria à semente prometida.
Fragmentos do livro de Enoque encontrados em Qumran mostram que essa narrativa era central na comunidade de essênios séculos antes de Cristo. Depois do dilúvio vem Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3 promete: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança abraâmica aponta para uma descendência que abençoaria todas as nações a semente prometida. A lei dada no Sinai, Êxodo 20, não salva o homem. Ela revela o pecado, Romanos 3:20, e aponta para a necessidade de um sacrifício perfeito. Cada sacrifício de animal no Antigo Testamento era uma sombra, um tipo, apontando para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Tudo preparava o caminho para o cumprimento exato de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Na cruz, Jesus cumpre literalmente Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele é ferido no calcanhar, morte, mas esmaga a cabeça da serpente, destruindo o poder do pecado, da morte, dos principados e de todo espírito imundo. Colossenses capítulo 2, versículo 15 declara que ele despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. A ressurreição prova que o plano venceu completamente. O que os Watchers tentaram corromper, o Filho de Deus restaurou. O plano não termina na cruz. Apocalipse 20 mostra Satanás derrotado e lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 declara: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, sem mais morte, dor ou maldição. O que foi perdido no Éden é totalmente restaurado comunhão eterna, face a face para sempre. Esse é o plano de salvação não contado. Deus te amando antes da criação, lutando contra rebeliões angelicais documentadas em Enoque e Jubileus, preservando a linhagem através do dilúvio e das alianças, e vencendo na cruz para te trazer de volta para Ele. A pergunta não é se o plano funciona, é se você vai aceitar essa salvação hoje com consciência plena e escolha verdadeira. Deixa nos comentários, qual parte dessa verdade não contada mais mexeu com você? O proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a rebelião dos Watchers, a cruz ou a Nova Jerusalém. Se esse vídeo abriu seus olhos, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana tem mais uma revelação profunda que a maioria não conta. Fique na luz, até o próximo vídeo.